Olá, aqui quem fala é Renan Xavier Cortes. Eu atualmente sou coordenador do Núcleo de Dados e Estudos Conjunturais da Fundação de Economia e Estatística, da FEE. E esse vídeo ele vai mostrar uma das partes do seminário de lançamento do Sistema de Exportações FEE. Esse seminário que contou com a apresentação minha e do Gabriel Andriotti, em que eu comento sobre os aspectos metodológicos do Sistema de Exportações da FEE, e o Gabriel Andriotti comenta sobre o sistema de exportações propriamente dito. Esse sistema é um projeto que já vem sendo desenvolvido há anos pela Fundação de Economia e Estatística e possuiu a contribuição de diversos pesquisadores de diversas áreas. No entanto, uma pessoa específica foi muito importante na confecção dos cálculos dos indicadores, dos scripts, que é a Marina Bartels, que atualmente trabalha na FEE também. O sistema de exportações FEE, o SysExp, ele representa uma ferramenta muito importante no sentido de que diversas classificações de setores estão disponíveis para todos os estados de origem do Brasil e todos os países de destino disponíveis na fonte de dados brutos. Ok, então a estrutura do seminário contou então com as considerações metodológicas, que é esse vídeo, e a segunda parte é a apresentação do sistema propriamente dito pelo Gabriel. Então vamos analisar então os detalhes dessa metodologia dos índices de exportação feitos pela FEE no sistema SysExp. Uma relação fundamental é sempre importante termos em mente: a relação de que valor é igual a volume vezes o preço. O valor é igual ao volume multiplicado pelo preço. Os dados brutos que são divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, são divulgados através de valores em dólares e volume em quilogramas líquidos. Então a gente sempre tem que saber que o valor nada mais é do que o volume exportado vezes o preço exportado. Essa relação é importante por quê? Porque ela implica em que o índice de valor é igual ao índice de volume vezes o índice de preço, ok? E o índice de volume e o índice de preço possuem diferentes maneiras de serem calculados, ok? Comentando um pouco mais sobre essa relação dos índices, é importante ressaltar que o índice de valor sempre é feito com toda a pauta, ou seja, não existe nenhum tipo de retirada de produtos da pauta. Já o índice de volume e o índice de preço pode haver uma espécie de controle, ou seja, produtos com valores atípicos podem ser retirados do cálculo. Anteriormente, na FEE, era calculado o índice de volume, retirando alguns produtos da pauta exportadora, e o índice de preço era obtido através da divisão do índice de valor sobre o índice de volume. É denominado assim o índice de preço implícito, pois é obtido através de uma divisão, e o índice de volume explícito. Agora, nesse sistema das exportações, o índice de preço é feito explicitamente. A gente calcula o índice de preço diretamente e as variações atípicas, produtos que possuem variações atípicas especificamente de preço, são retirados do cálculo do índice de preço. Ou seja, o índice de valor é feito com toda a pauta, o índice de preço é feito um controle de valores atípicos, uma filtragem de valores atípicos, e o índice de volume é obtido implicitamente através da divisão do índice de valor pelo índice de preço. No entanto, existem diversos métodos de cálculo desses índices, ok? E analisando um pouco mais na literatura, especificamente no relatório técnico da Divisão de Estatísticas da ONU, que foi feita uma pesquisa em diversos países, 77 países, sobre qual que era a metodologia oficial de cálculo das estatísticas de comércio exterior, de volume de preço. Grande parte, um quarto desses países, 25% desses países, responderam que o índice de preço é do tipo Pache e o índice de volume Laspers. E essa é a metodologia que nós adotamos na FEE. No entanto, agora no sistema das exportações da FEE, o índice de preço Pache ele é obtido explicitamente, diretamente. E o índice de volume Laspers ele é obtido implicitamente, através da divisão do índice de valor pelo índice de preço.
Entrando um pouquinho mais a fundo nas equações desses índices. Vamos assumir o seguinte: assuma um preço P, um volume Q e uma pauta exportadora de N produtos. O relativo aqui vai ser um período 1 e 0, onde 0 é o período base e 1 é um período referência, um mês atual, por exemplo. Então, os índices de Laspers, eles são variações médias com base no passado. Por exemplo, LQ aqui é o índice de volume Laspers, em que é representado pela divisão desses somatórios aqui, em que a gente tem no numerador P0 vezes Q1 sobre P0 vezes Q0. É um índice de volume, é uma variação de volume que relaciona Q1 e Q0. Índice Pasch são variações harmônicas com base no presente. Por exemplo, PP aqui, o índice de preço Pasch, é igual a essa razão, em que a gente tem P1 vezes Q1 no numerador, sobre P0 vezes Q1 no denominador. Ok? Então a gente tem as variações de preço P1, P0, ponderado pelo volume do mês atual, o Q1, harmonicamente, e através dessas fórmulas, o índice de preço. Ok? Tendo isso em mente, é muito importante termos uma segunda relação muito clara quando nós vamos trabalhar com números índices. O que é essa relação da multiplicação do índice de volume Laspers vezes o índice de preço Pasch, LQ vezes PP. Isso aqui é igual, analisando a equação do slide anterior, nessa multiplicação aqui. O primeiro termo é o índice de volume Laspers anterior, multiplicado pelo índice de preço Pasch. Observando essa multiplicação, verificamos que o numerador do índice de volume Laspers é igual ao denominador do índice de preço Pasch, ou seja, eles podem ser simplificados, em que o resultado disso é o somatório de P1 vezes Q1 no numerador sobre P0 vezes Q0 no denominador. E o preço vezes volume, como a gente sabe, dá valor. Então a gente tem na realidade o índice de valor relativo do período 1 com relação ao período 0. Então, essa simples manipulação algébrica nos leva a concluir que deflacionar o índice de valor por um índice de preço Pasch resulta em um índice de volume Laspers, ok? Essa é uma relação importante de sabermos. Entrando um pouco mais a fundo nos pontos e desafios da metodologia do sistema de exportações da fé, é possível enumerar 4 pontos. Qual que é a metodologia propriamente dita do índice de preço, que de certa maneira já foi comentado aqui, o índice de preço Pasch. O segundo ponto é a mudança de classificação dos produtos NCM. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul, pois os dados de exportação são divulgados a nível de produto a 8 dígitos e uma classificação específica pode mudar com o tempo, porventura pode mudar essa classificação e a gente tem que contemplar essas mudanças de codificação. O terceiro ponto são os controles de valores atípicos, que eu já comentei que devem ser feitos nos preços para controle de variações atípicas de preço. E o quarto ponto são as novas classificações. Anteriormente a FE divulgava as classificações NCM e o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE. Mas a CNAE da anterior. Agora a gente tem as classificações da CNAE 2.0 e outras classificações que vão ser discutidas mais à frente. Então vamos analisar agora ponto a ponto desses desafios de metodologia do sistema de exportações. Primeiramente, qual que é a metodologia do índice de preço? Na realidade, isso vai apenas remeter ao índice de slides anteriores, que é o índice de preço Pasch. Mas vamos olhar com um pouco mais calma. Observem que, anteriormente, explicitamente era feito o índice de volume Laspers. Observem agora que o período base é representado pela letra B. Vamos assumir que o B representa um ano completo anterior. Então, todo o índice de exportação é feito com uma variação de um mês específico com uma média de um ano anterior. Então, sempre a gente tem o relativo
por exemplo, de um volume de um mês atual sobre a média de volume do ano anterior, ou um preço de um mês atual sobre um preço médio do ano anterior. Então a gente tem aquelas equações representadas pelo um B, e esse barra seria a média do ano anterior. E esse aqui é o índice volume Laspers, que pode ser convenientemente multiplicado por um termo QB e dividido por um termo QB, em que a gente consegue agora isolar as variações de volume, Q1 sobre QB barra, multiplicado por um termo, P barra vezes Q barra, sobre um somatório de P barra vezes Q barra, em que na realidade esses P's e Q's barras são a participação em valor do produto no ano anterior. Ou seja, o índice de volume Laspers pode ser visto através dessa equação. É um somatório das variações de volume multiplicados pela participação de cada produto no ano anterior, no ano base. Ok? Nesse caso, no sistema, no cálculo dos índices das exportações, o ano base é sempre o ano imediatamente anterior, ou seja, sempre o ano T-1, ok? E feito o encadeamento no ano base. Isso era feito anteriormente. Atualmente o índice de preço ele é explícito, mas vamos ver qual que é a equação do índice de preço. Utilizando a relação fundamental dos índices de volume Laspers e Pasch, comentado anteriormente, a gente tem o seguinte. O índice de volume Laspers, que é obtido através da equação acima, multiplicado pelo índice de preço Pasch, é igual ao índice de valor, que é o lado direito dessa igualdade aqui. P1 vezes Q1 sobre P barra, PB barra, vezes QB barra. Ok? Isolando, então, o índice de preço Pasch, temos a seguinte relação. É o índice de volume Laspers multiplicado pelo... Perdão, é o índice de valor multiplicado pelo inverso do índice de volume Laspers. E novamente identificamos termos em comum e conseguimos então achar a equação do índice de preço Pasch, que é feito explicitamente pela FE. Consequentemente, então, o índice de preço Pasch é através dessa equação. É um somatório de N produtos de P1 vezes Q1, que é o mês atual, o valor do mês atual, sobre PB barra, que é o preço do ano base, o ano anterior, vezes Q1, que é o volume do mês atual. Ou seja, esse PB barra é o preço do ano base. E essa obtenção explícita do índice de preço da FE, o índice de preço do tipo Pasch, com base na média de preço do ano anterior. Portanto, é natural supor que as variações atípicas do índice de preço devem ser feitas com base nas variações do preço do mês atual sobre o preço médio do ano anterior, do ano base. O segundo ponto a ser levado em consideração é a mudança de classificação dos produtos NCM, já comentados também anteriormente. Então, a NCM sofre alterações em alguns anos. Como a gente possui uma série histórica de janeiro de 2007 até 2015, essa NCM mudou no ano de 2012. Então, para garantir uma comparabilidade de série histórica, a gente precisa, de certa maneira, contemplar essas mudanças de código de alguns produtos. Então, a comparabilidade entre diferentes períodos deve ser garantida contemplando essa mudança, modificação. Então, é necessário garantir que os produtos, que esses conjuntos de produtos sejam comparáveis nos períodos distintos. E esses grupos de produtos são chamados de grupos mínimos de comparação, chamados GMC. Vamos analisar essa tabela, esse fragmento de tabela de comparação entre a codificação da NCM 2007 com a NCM 2012. Observem esses destaques em verde. Observem que na NCM 2007 diversos códigos 3003, por exemplo, 3003 3929, 3003 9059, 3003 9079, de certa maneira estão contemplados pelo código 3002 1039 na NCM 2012. Essa digamos assim, mudança de que vários códigos podem ser contemplados em um código
na NCM 2012 deve ser incluída e contemplada nas tabelas que subsidiam os cálculos das exportações. Nesse caso, esse conjunto de diversos códigos para um código em 2012 corresponde a um grupo mínimo de comparação. E um grupo mínimo de comparação de algum código específico. Um grupo mínimo de comparação, por exemplo, com o código X, por exemplo. Observe também o caso com destaque em amarelo, em que a gente tem a NCM 2007 de produto, que o código era 85078010, que esse produto foi aberto, digamos assim, foi difundido em 3 códigos: 850750, 850760, 850780, todos com final 00. Essa modificação também corresponde a um grupo mínimo de comparação. Então esses 3 códigos, representam um grupo mínimo de comparação na hora de comparar com 2007. Toda a tabela de GMC desses grupos podem ser encontradas na parte de metodologia do sistema de exportações. Então foi feito todo um trabalho de análise de quais são esses códigos que possuem essa característica. O terceiro ponto a ser levado em consideração no sistema é o controle de valores atípicos, que devem ser feitas nas variações de preço, porque o índice de preço é calculado diretamente, explicitamente, o índice de preço do tipo Paschen. Não somente a variação do índice de preço deve ser levada em consideração, mas também a importância, a relevância de valor de cada produto por estado deve ser levado em consideração. Esse controle de valor atípico é feito por estado e por mês, ok? Por que a importância de cada produto? Suponha que um produto que possui uma importância muito pequena, um produto com uma relevância muito pequena, é razoável supor que ele pode sofrer variações atípicas de preço, porque ele não tem muita relevância. Ele pode dobrar, triplicar, multiplicar por 10 o preço dele, porque não tem muita relevância. No entanto, um produto que tem uma relevância maior, por exemplo, no caso soja no Rio Grande do Sul, como a pauta exportadora da soja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, possui uma relevância maior, é razoável supor que as variações de preço não sejam tão grandes. As variações devem ser refletidas no volume exportado e não no preço. E o método de controle de valores atípicos é uma adaptação do método de Dirichlet-Berthelot, um artigo de 86, que também já é utilizado em outros indicadores, como por exemplo a pesquisa mensal do comércio, a PMC do IBGE, e o índice de venda do comércio, o IVC, da FEA. Esse método é uma espécie de modificação de uma espécie de box plot ou intervalo de confiança para variações de preço, ou pode ser outro indicador. Nós vamos olhar com um pouco de mais calma agora as nuances dessa metodologia. Então a gente pode analisar as razões de preço. São as variações de preço de cada produto de cada estado. Então a gente tem esse quociente, que é o preço do mês atual, sobre o preço do ano anterior, sobre o preço do ano base, ok? Então essa é a razão de preço que deve ser levada em consideração, assim como a importância de cada produto de cada estado, que pode ser feito através tanto da participação do mês de referência, do mês atual, quanto a participação do ano anterior. Ou seja, a gente pega o máximo da participação do mês atual ou da participação do ano anterior e leva em consideração, criando essa variável W. E a gente então constrói limites inferiores e superiores, levando em consideração a razão de preço e a relevância e a importância de cada produto, para decidir qual produto retirar da pauta ou não. Entrando um pouco mais a fundo no cálculo do controle de valores atípicos, como existe uma assimetria entre as razões de preço, ou seja, produtos que reduzem o preço, e essa razão está entre o intervalo 0 e 1, e produtos que aumentam de preço, ou seja, estão no intervalo entre 1 e mais infinito, essa assimetria de razão de preço tem que ser, de certa maneira, contemplada na metodologia. Nesse caso, nesse sentido, é criada uma variável x, em que razões de preços que estão abaixo da mediana
são valores negativos e razões de preço que estão acima da mediana são valores positivos. É uma espécie de correção dessa assimetria de razões de preço. Logo após realizar essa variável x, é construída uma variável y, em que a gente tem o x multiplicado por w, que é a participação, que era o máximo da participação do mês atual e o mês anterior, o ano anterior, elevado por uma constante u, em que essa u é uma espécie de balizadora do quanto é levado em consideração essa participação do produto. Então é calculada a mediana desse vetor y e os limites de acordo com essas duas equações, como podem ser vistas aqui embaixo. E a gente observa que a gente tem um termo C e um termo U, em que o C é uma espécie de controle do grau de tolerância de variações de preço, e o U representa o grau de tolerância e relevância das participações dos produtos. Entra como expoente do W. Ok? Diversas reuniões, diversas discussões da FEFO foram realizadas para definir quais são os melhores valores de C e de U. Qual é o melhor conjunto de valores de C e de U para utilizar no sistema de exportações. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos que nortearam as nossas discussões de decisão do C e do U. Primeiramente, vamos olhar especificamente o índice de preços de São Paulo, no universo de tempo de janeiro de 2007 até dezembro de 2012. Observem pela linha azul que esse índice de preço sem o filtro, sem esse controle de valores atípicos, ele apresentava picos muito, muito baixos em alguns meses específicos, em 2008 e 2010. E a linha verde e a linha vermelha possuem uma combinação de C igual a 100 e U igual a 0, no caso da linha vermelha, C igual a 100, U igual a 0,5, e a linha verde, C igual a 10, U igual a 0,25. Ou seja, são dois valores razoáveis que excluem esses picos que apresenta o sem filtro, a metodologia sem o filtro. Agora, sob a ótica do índice de volume de São Paulo, a mesma série histórica de janeiro de 2007 até dezembro de 2012, os picos abaixo do índice de preço refletem os picos acima do índice de volume, pois o índice de valor é feito com toda a pauta. Então, na linha azul, a gente verifica uma metodologia sem filtro, sem crítica, e a linha verde e a linha vermelha são duas combinações de C e de U. Poderiam ser dois candidatos à escolha de controle de valor atípico. Analisando o Brasil, propriamente dito, no mesmo universo de tempo, de janeiro de 2007 até novembro de 2012, a gente pode agora comparar com a metodologia anterior. Anteriormente, a FE divulgava o índice de volume de preço de valor do Rio Grande do Sul e do Brasil. Podemos agora, então, comparar com a metodologia atual com a metodologia anterior. Observem, portanto, que nesse gráfico, a linha roxa e a linha azul estão muito próximas. A metodologia anterior com a metodologia assumindo C igual a 100 e U igual a 0,5. Era uma vontade, uma metodologia que excluísse picos tanto para baixo quanto para cima, mas não destoasse tanto da metodologia anterior, que já possui um bom controle de índice de exportação. Então, analisando esses índices de preço do Brasil, assim como o índice de volume do Brasil, que possuem essa comparabilidade, em que a linha roxa é próxima à linha azul, optamos então por manter na metodologia C igual a 100, U igual a 0,5. Esses são os valores de filtro para controlar outliers, né, valores atípicos das exportações. Essas são apenas alguma amostra dos gráficos que foram analisados. Então, tendo isso em mente e definida a metodologia de controle de valor atípico, podemos olhar agora alguns índices um pouco mais atuais, a partir de janeiro de 2013, para o Rio Grande do Sul. Ok? Observem esse gráfico do índice de valor, em que a gente tem as linhas da metodologia antiga e a metodologia nova. Como eu comentei anteriormente, o índice de valor ele é feito com toda a pauta, ou seja, nenhum produto é retirado. Então, neste caso,
A metodologia antiga e a metodologia nova, elas são os mesmos valores, ou seja, a linha azul e a linha vermelha, elas estão exatamente uma em cima da outra. Elas são exatamente essa linha vermelha que vocês estão vendo. E possuem alguns picos aqui em 2013. No entanto, para o índice de preço do Rio Grande do Sul, a metodologia nova, ela suaviza o índice de preço. Como a gente pode ver, a metodologia antiga possuía picos para cima em 2013, em 2 ou 3 meses, e agora a metodologia nova, já definida, suaviza esse índice de preço, o que é mais razoável do ponto de vista econômico. Por outro lado, na ótica do índice de volume, a metodologia nova agora apresenta esses picos de 2013 que foram identificados no valor, o reflexo desse índice de valor no índice de volume. Então, a metodologia antiga suavizava o índice de volume. Então, agora a gente tem esses picos de índice de volume na metodologia nova. Ok? Essa foi então a definição do controle de valor atípico do sistema de exportações SESEXP da FEE. O último ponto a ser levado em consideração e ser discutido são as classificações disponíveis, pelo menos atualmente, no sistema de exportações, em que a gente tem, na comparabilidade com a metodologia antiga, a CNAE, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE, na sua primeira versão, e a CNAE 2.0. Quando comparado nos grandes grupos, nas divisões, nas seções das CNAEs, as diferenças não são muito grandes. A CNAE 2.0 possui mais setores do que a CNAE antiga. Abrindo um pouco na agropecuária, na seção agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal da CNAE antiga, não existem modificações muito relevantes. Agora, esse setor é da agropecuária, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, em que agora a gente tem setores específicos para pesca e aquicultura através dessa CNAE 2.0. No caso da indústria de transformação, a mudança é um pouquinho mais significativa, pelo menos para o Rio Grande do Sul. A gente pode ver, por exemplo, que na CNAE antiga a gente possuía fabricação de produtos alimentícios e bebidas em um grupo, e agora a gente tem separado fabricação de produtos alimentícios em um grupo e fabricação de bebidas em outro grupo. No caso específico do Rio Grande do Sul, o nosso setor de indústria ele é composto basicamente por produtos de fabricação alimentícia, ou seja, grande parte da pauta exportadora da indústria está dos produtos alimentícios, que agora possui um grupo específico na CNAE 2.0. Também possui algumas modificações no setor de couros e calçados, mas nada muito relevante de diferenças, né? No sistema de exportações a gente divulga a CNAE 2.0 a nível de 2 dígitos e 3 dígitos. Como comentado, também atualmente no sistema de exportações possuem novas classificações. Nesse caso, a gente tem intensidade tecnológica, que é pela classificação da OCDE, em que a gente tem alta tecnologia, média alta tecnologia, média baixa tecnologia, baixa tecnologia e não industrial. Temos também disponíveis no sistema exportações por fator agregado, que a gente tem produtos básicos, produtos semi-manufaturados e produtos manufaturados. Todas as classificações estão calculadas para todos os estados de origem, para todos os países de destino, em índices de valor, índices de volume, índice de preço, valor em dólar, participações desses setores. O sistema de exportações FEE, ele representa uma ferramenta que sintetiza, agrupa todas essas possíveis combinações de cálculo para o usuário fazer a consulta que bem entender. Eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo. Recomendo assistir o vídeo do Gabriel Andriotti, que apresenta o sistema propriamente dito em uma interface desenvolvida pela FEE. Muito obrigado a todos.